Vamos falar de saúde agora. Alguns estudos recentes apontam que os hábitos alimentares inadequados e a falta de realização de exercícios regulares são fatores que influenciam para o câncer de mama. O nódulo palpável é o sintoma mais frequente, principalmente quando aparece em mulheres acima dos 40 anos. Ao vivo, eu recebo a mastologista a doutora Paula Saab, que traz esse alerta principalmente nesse início de Outubro Rosa, que é o mês de campanha em todo o Brasil. Bom dia, bem-vinda à TV Atalaia. Obrigada. Vamos então trazer essas informações. Má alimentação e falta de exercícios físicos influencia, doutora? Na realidade, se fala muito de prevenção de câncer de mama, né? E quando você fala em prevenção, a gente divide a prevenção em dois níveis, a primária e a secundária. A mamografia é a prevenção secundária, que é quando a gente previne a morte pela doença. Quando a gente previne o aparecimento da doença, a gente fala em prevenção primária. E é aí que se encaixa a alimentação saudável e o exercício físico. Vários estudos recentes têm mostrado que o peso, o sobrepeso, a obesidade estão relacionados com um grande aumento no risco de câncer de mama e que o exercício físico habitualmente pode diminuir esse risco. Então, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana o exercício físico, então, para as mulheres. Assim, a gente fala pelo menos 3 vezes por semana, não precisa ser um período longo, meia hora por semana, não precisa ser exercício extenuante, fazer caminhada ou fazer exercícios aeróbicos leves estão relacionados à diminuição do processo inflamatório crônico, que pode favorecer o aparecimento de diversos tipos de tumor, inclusive o de mama. Agora, tem algo que a gente precisa chamar a atenção, que é em relação aos sintomas, porque também aparecem alterações, principalmente na pele da mama com retração. Como é que é isso? A gente quer sempre fazer o diagnóstico antes de chegar nessa fase. Por isso que a gente conversa de mamografia e diagnóstico precoce. Quando o tumor fica grande o suficiente para ser sintomático, ele pode se apresentar de algumas formas como a mais comum realmente é o nódulo palpável, pode acontecer alterações na pele, o tumor cresce, existem algumas fibras na mama que acabam se retraindo, então o bico vai para dentro, é um dos sintomas, mas essa retração pode acontecer em qualquer parte da pele da mama, pode sair secreção, mas é uma secreçãozinha diferente que sai pelo bico, não é aquela leitosa, é uma secreçãozinha sanguinolenta ou transparente que sai de um buraquinho só, de um lado só, pode estar dizendo para a gente que tem doença dentro daquele ducto. Né? O ducto é o caninho que leva o leite até o bico do peito. Espessamento ou vermelhidão também é outro sintoma? Também é um sintoma. Geralmente, quando você tem espessamento ou vermelhidão da pele, esse tumor já está grande o suficiente para ser palpado. É difícil esse ser o primeiro sintoma, mas qualquer alteração que aconteça na mama, de se olhar ou de se tocar, é importante procurar um médico. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Em quanto tempo a mulher deve ir ao mastologista e em relação à importância do toque mesmo? A saúde mamária, desde criança, a gente orienta as mães a observarem as mamas dos filhos, o desenvolvimento, tem a fase da adolescência, que tem algumas alterações que são típicas da adolescência. Mas em relação específica ao câncer de mama, o rastreamento mamográfico deve ser feito a partir dos 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia, uma vez por ano. Antes disso, pode ser feito ultrassom, pode ser feito o autoexame a partir dos 20 anos, uma vez por mês. É importante estar se olhando e estar se tocando. Antes nós ensinávamos, né, põe a mão para um lado, sobe a gente ensinava como fazer o autoexame. Hoje em dia, a gente deixa a mulher livre, cada mulher se toca do jeito que ela prefere, mas o importante é realmente estar atenta. Né? Porque é algo fácil de perceber, né? Algo diferente. Mas as mulheres têm muita aflição de palpar a mama, porque a mama geralmente é irregular, né? Ela não é que nem uma bexiga lisinha. Você palpa, você vai sentir uma irregularidade e muitas mulheres se sentem desconfortáveis em relação a isso. Mas se ela se acostuma com o padrão da mama dela, quando aparecer alguma coisa diferente, a gente torce para que não apareça, mas ela consegue perceber antes. Isso é muito importante. Olha esse dado. Nos casos de câncer de mama, pacientes que têm o diagnóstico feito no estágio inicial possuem 95% de sobrevida em 5 anos. Por isso que é tão importante que as mulheres se toquem, conheçam as mamas, para quando, se porventura ocorra algo diferente, a mulher já identifique isso o mais rápido possível, né? Sim. Agora, quando ela palpa, o tumor geralmente já tem mais de 1, 2 centímetros. O nosso objetivo é pegar ele antes. Por isso que se bate tanto no rastreamento mamográfico. Mas o que a gente tem percebido é que
nem sempre fazer a mamografia resolve o problema, porque nós não temos isso inserido dentro de um programa de rastreamento certo, porque as mamografias que têm se realizado muitas vezes não têm qualidade. Eu queria chamar, né, assim, ressaltar, tem alguns lugares que têm feito a mamografia e não têm entregue o filme da mamografia para a paciente, ela chega no consultório só com a folha de laudo, não deve aceitar isso. A gente, como mastologista, precisa da imagem, a gente precisa do filme para poder analisar o que é a lesão e o que a gente vai fazer com ela. Então, uma vez feito esse procedimento, tem que pedir o resultado, não só o laudo, mas a imagem. A mulher tem que receber a imagem. Nós temos que ver a imagem. Vamos repetir só o nome mesmo do exame? A mamografia. É o exame normal de mamografia. Básico, pois é. Então, muitas mulheres estão saindo sem o exame? Sem o exame, só com a folha do laudo. Então, a gente não tem a imagem para analisar, né? Isso tem acontecido aqui em Sergipe, tem acontecido em vários estados do Brasil. A Sociedade Brasileira de Mastologia já se posicionou em relação a isso, mas por conta de comodidade, de corte de custo, tem se feito isso. Não adianta para a gente receber só a folha de laudo, não tem como analisar essa imagem, analisar a paciente. Pronto, a gente já aproveita a audiência para trazer esse alerta. Mulheres, quando forem realizar o exame de mamografia, exijam o exame, exijam o filme, levem com você esse filme, esse registro, para apresentar a mastologista e ter esse acompanhamento, né? Pois é. Como é que está a questão da campanha, das campanhas? Acha que as campanhas em Sergipe, no Brasil, já tornou as mulheres mais conscientes? Já, eu tenho um pouco de receio do Outubro Rosa, porque se fala tanto em câncer de mama, que as pacientes às vezes chegam sem ter nada, chorando no consultório de medo de ter, né? Então a gente tem que ter esse bom senso em relação ao que é realmente chamar atenção e o que é criar pavor, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. É óbvio que é um chamado importante, o câncer de mama é o câncer mais comum que né, nas mulheres, tem aumentado a incidência. Todo ano mais mulheres são acometidas, apesar do tratamento ser um tratamento que tem cada vez melhor resposta, a incidência está aumentando. Então, assim, a chance de acontecer no nosso entorno é relativamente grande. Então, é importante a gente estar atento. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem chamado a atenção justamente para o acesso, porque a gente trabalha com duas medicinas, né? A medicina do SUS e a medicina privada. Então, a gente chama a importância da paciente conseguir ter o exame na mão para mostrar para o mastologista, chegar no mastologista, conseguir fazer a biópsia. Então, todo o caminho que ela tem que percorrer, a gente diz que é o acesso. E você tendo acesso a um tratamento, você tendo acesso a essa linha de cuidado do câncer de mama, a chance dela evoluir bem, conseguir passar por este processo e sobreviver à doença é enorme, né? Então, a gente não pode tirar esse direito da mulher. A gente tem que fortalecer essa linha de cuidado e vir dar esses recados de orientação, porque a maioria das pacientes não sabe. Elas falam, mas eu não sabia que eu tinha que trazer o filme, eu não sabia que isso era importante. Então, a gente tem que divulgar isso e tentar orientar o máximo possível. E torcer para que isso funcione tanto no sistema privado, como também no sistema público, porque tem muita coisa que demora, né? Até uma mulher marcar um exame, até uma mulher conseguir fazer esse exame, muitas vezes conseguir sair com o exame na mão e depois conseguir ainda marcar uma ficha com o mastologista. Então, a gente torce para que o poder público realmente invista em educação para que esse processo ganhe cada vez mais celeridade, rapidez, porque tempo, quando se trata de saúde, é algo muito sagrado. Em termos de câncer, realmente é o que é o fator determinante. Quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico e o tratamento, é muito mais chance dessa mulher sobreviver ao câncer. E até quando a gente fala em termos de custo, você tratar um tumor inicial é muito mais barato do que você tratar um tumor avançado, em termos do uso de todos os recursos, né? Cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, tudo aquilo que a gente precisa para fazer o tratamento. Quanto menor o tumor, menos gasto você vai ter. Então, do ponto de vista matemático, se a gente fala em relação ao dinheiro, do jeito que está, é muito mais caro do que se você organizar o sistema e começar a fazer diagnóstico precoce. E quando se fala em remoção de cisto, muitas mulheres ficam assustadas, já pensam logo no pior mesmo, e muitas vezes vão para o procedimento cirúrgico bem assustadas, emotivamente abaladas. Como é que é isso nesse acolhimento cirúrgico? A grande maioria dos nódulos são benignos, né? Mas a gente sempre vai pensar no pior, sempre está assustada, sempre tem alguém que conhece que teve câncer de mama. Então, a mensagem que eu acho que a gente podia passar primeiro, fique tranquila, né? O procedimento cirúrgico é um procedimento super tranquilo, mas o problema não é a cirurgia, o problema é o medo do resultado da cirurgia. Então, a gente precisa passar bastante segurança, às vezes trabalhar embasado em números, né? Falar que a probabilidade, a medicina é a ciência da probabilidade, não da certeza. Isso é terrível, né? Porque as pacientes, a gente quer, porque eu tenho certeza que isso não é benigno, não é maligno, a certeza se dá pela biópsia, que é um procedimento ou cirúrgico ou um exame, né, na realidade. Então, a gente
trabalha a segurança de passar que a probabilidade é que seja benigno. E se for maligno, nós vamos tratar, vamos resolver. Né? Da melhor maneira. Da Então, melhor maneira. vamos pincelar. Exercício físico, pelo menos Sim. 3 vezes por semana, mesmo que não seja algo muito demorado, pelo menos meia hora, uma caminhada de meia hora. Uma caminhada de meia hora já diminui o processo inflamatório crônico que está relacionado ao aparecimento de diversos tumores. Na mama, o exercício físico é super importante, mas mais importante do que o exercício físico que tem que se mostrado é o controle de peso. Tem que ficar magra. Tem que ficar magra? Tem que ficar magra. Então, tem uma associação direta de sobrepeso e obesidade com aparecimento de câncer de mama, porque o tecido gorduroso, ele produz um hormônio que está relacionado ao estímulo da mama. Então, quanto mais tecido gorduroso, maior o estímulo da mama. Então, eu tenho batido bem forte com as minhas pacientes, a gente tem orientado medir altura, peso, fazer realmente o índice do IMC, fazer esse controle, porque quando você tem alguns estudos que mostraram que quando você diminui o peso, você diminui o risco. Então, está diretamente relacionado. Então, o exercício físico é bom por conta dessa modulação inflamatória e é bom também para controle de peso. E alimentação o mais saudável possível. Alimentação, tentar comer o menos industrializado possível, comer aquilo que vem da terra, direto, né, de preferência, sem ter que passar por processos industrializados com adição de produtos químicos. Ah, entendi. Olha, doutora Paula, muito obrigada a você pela presença aqui, por todos esses esclarecimentos. Desejamos que as mulheres realmente possam se cuidar, possam prevenir e saúde para todas as mulheres. Viu? Para nós, né? Obrigada. Sempre em cima, sempre atenta. Obrigada mesmo, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Bom dia.